Então, legal. Então, vamos começar. Só lembrando, né, que esta é a segunda semana que a gente está trabalhando aquele tema, né, que é a conscientização desse funcionamento, da dinâmica que tem o nosso diafragma e todos os efeitos que traz, né, nessa tomada de consciência. A gente falou um pouco na semana passada, três, benefícios principais, que é o que a gente direciona, assim, esse mês todo de prática para poder ter como benefício, né? O sistema digestivo, o melhor funcionamento do sistema digestivo, funcionamento do coração e dos pulmões, né? E saúde da coluna vertebral, né? No sentido de criar trações. E aí é quando a gente entra com. A gente já fez um pouquinho isso na semana passada. Hoje a gente vai dar um pouco mais de ênfase essa semana, né? Nesse trabalho com a técnica que se chama Uddiyana Bandha, que literalmente Udiana significa elevar para cima, né? Subir. Então, a própria técnica, o nome dela, né, ela já traz essa alusão a esse movimento interno de ascensão que a gente cria. Fisiologicamente, é o que a gente faz com o nosso diafragma, uma técnica pontualmente que a gente utiliza na contração do diafragma, né? Então, a gente falou um pouquinho na semana passada de que esse processo todo ao longo do mês, um dos trabalhos que a gente vai sempre tomar bastante consciência é na dissociação de regiões do corpo, né? Então, tipo assim, por exemplo, ao mesmo tempo que eu contraio o diafragma, eu relaxo o abdômen, né? Um pouco do que a gente trabalhou hoje no encontro presencial, no sentido dos plexos baixos, por exemplo, um detalhe que a gente vai experimentar hoje é a dissociação da contração do esfíncter do ânus e dos genitais, por exemplo, né? Geralmente, quando a gente contrai, tipo, você vai segurar o xixi, né, o cocô, por exemplo. Você contrai, né? Geralmente contrai tudo, contrai os glúteos, contrai o ânus, os genitais, né? Ficou um bloco, né? Então, o que a gente também vai trabalhar um pouco é nessa dissociação, né? De perceber que é possível contrair o esfíncter do ânus sem contrair os genitais, né? Então, encontrando essas dissociações ajuda bastante a gente tomar consciência mesmo, né? Dessas regiões que o corpo ele tem essas várias regiões que se interconectam, né? Outra coisa é as sequências que a gente fez na semana passada são duas sequências que a gente vai trabalhar o mês inteiro. A sequência aqui na base do guerreiro e a sequência do arco e da cobra, né? Que a gente vai voltar a trabalhar também, tá bom? Eu pedi para vocês trazerem, não sei se vocês viram no grupo lá, eu uso bloquinho. Eu até mandei uma foto para vocês no grupo que eu uso para fazer. A gente vai fazer num momento mais no final da prática, abertura torácica. Eu uso bloquinho. Se você não tiver bloquinho, pode ser, tipo, essa almofada é muito fininha, né? Mas ideal que fosse uma almofada um pouco mais grossa, enrola ela bem assim para apoiar aqui no centro das costas. Então, se vocês puderem deixar já no esquema, tipo, essa aqui é muito fina, teria que ser um pouquinho mais grossa, se vocês tiverem. E deixa no esqueminha aí, tá bom? Então vamos nessa, vamos fechar um pouquinho os olhos, sentar numa postura confortável, coluna ereta, o peito aberto. Fecha um pouquinho os olhos e vai tomando já consciência desse momento presente, desse lugar onde você ocupa na sala. Os bocejos, eles são muito bem-vindos, né? Vai ajudando já a criar essa renovação, né, do ar, do novo ar que vai entrando, né? Tirando o ar velho também. Se quiser até espreguiçar um pouquinho, entrelaça os dedos assim, dá uma esticada gostosa, vai percebendo, às vezes o corpo pede, né, algum movimento específico, fica à vontade. Eu vou começar movimentando um pouquinho, né? Eu gosto de trabalhar bem esse movimento articular da coluna, começando lá da base, né, que a gente já vai lubrificando
as articulações da coluna, soltando bem a região das costelas, né? Então pode esticar um dos braços lá para cima, criar bastante esse espaço aqui, né? Vai para o outro lado, vai abrindo espaço, traz um movimento bem amplo com o tronco, a cabeça, tenta deixar ela bem solta lá no alto, fazendo um movimento circular, mais amplo que você puder. Trabalha também um pouquinho com os ombros, movimento bem amplo, com os ombros, tirando as tensões nessa região mais alta, né, dos ombros, trapézio, pescoço. Contrai um pouquinho os ombros, mantém essa contração, mexe um pouquinho a cabeça para um lado e para o outro para ajudar a distensionar toda essa tensão na região do trapézio. Para com a cabeça no centro, mantém ela inclinada para trás, mantém essa pressão, puxa bem o ombro lá para cima. Inspira profundo, segura o ar, engole a saliva. Solta o ar, mantenha a compressão dos ombros. Mais uma vez, a gente vai fazer. Inspira profundo, segura o ar, engole a saliva. Sente que engolir a saliva cria uma pressão maior ainda na região dos ombros. Quando soltar o ar, solta de uma vez os ombros. Dá uma chacoalhadinha gostosa, chacoalha bem os braços, movimenta um pouquinho a articulação dos punhos. Ótimo. Vem um pouquinho com os dedos assim, vamos já trabalhar um pouco nessa percepção aqui a partir do nosso contato. Então, com a pontinha dos dedos, nessa região de divisão entre a caixa torácica e a cavidade intraabdominal, onde estão as costelas, a gente vai encaixando o dedo lá para dentro. Então, fecha um pouco os olhos e vê se você encontra uma região aí que dá um certo desconforto, às vezes dói até um pouquinho de você pressionar. E se você sente que está bem, que não tem nenhum desconforto, você vai correndo com os dedos por esse espaço, por baixo das costelas, até você encontrar algum lugarzinho que incomoda. Aí você para um pouquinho ali, faz algumas respirações profundas. Quando você solta o ar, vai deixando o dedo entrar lá para dentro. Pode até inclinar um pouquinho o tronco à frente para deixar o dedo entrar por dentro das costelas. Ó. Percebe que o dedo, ó, eu coloco aqui, vai entrando lá dentro das costelas. Aí você inclina o tronco à frente um pouquinho, mantém a pressão, faz algumas respirações. Cada exalação que você fizer, você vai relaxando um pouquinho mais. Volta, dá uma boa apertada, massageada em toda essa região, por baixo das costelas. Ótimo. E aí volta a apoiar as mãos nos joelhos, coluna ereta, e observa por um instante a sua respiração natural. É respiração natural, ou seja, não é necessário modificar nem o ritmo, nem a amplitude, nem a intensidade. Você simplesmente observa. E na próxima inspiração, convido vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito e a gente consagrar o início dessa prática com o mantra, mantra da paz. Inspira profundo. Om. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavai,
Tejasvinavadhitamastu Mavitvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, solta o ar, apoia as mãos nos joelhos ou lá no seu baixo ventre. Se você não tem ainda muita familiaridade, né, em perceber o movimento respiratório abdominal, deixa as mãos lá no baixo ventre. E começa agora sim a ampliar um pouco mais a respiração, ampliar um pouco mais o movimento no baixo ventre. O ar entra, o abdômen expande, o ar sai, você vai recolhendo, 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 retraindo, levando lá para dentro a barriga até que não tenha mais ar. Aí você para um instante, relaxa e o ar entra, expande de novo. Vai recolhendo, recolhendo, gradualmente, tirando todo o ar, até que não tenha mais ar nos pulmões. O movimento é abdominal, a barriga vai para dentro, você pode ajudar empurrando com as suas mãos. E para um segundo, dois, tem o ar, relaxa e deixa o ar entrar. E continua, mais algumas vezes. Vai gradualmente colocando todo o ar para fora, recolhendo o baixo ventre, lá para dentro, ele entra lá para dentro. E no final você relaxa e deixa o ar entrar. Vai percebendo como existe uma conexão entre esse movimento e também o assoalho pélvico. Então, quando você vai recolhendo, vai empurrando a barriga para dentro, tirando todo o ar, já tem uma tendência do períneo contrair também. Então, aproveita essa dinâmica, né, de contração do períneo para ajudar a expulsar o ar. E agora a gente vai colocar um ritmo para a gente fazer juntos. Deixa eu mudar aqui o anti-ruído, que senão vocês não escutam a minha palma. Então vamos fazer um ritmo junto. Lembra que o ritmo é, né, a saída do ar. Então vamos fazer juntos. Mais ou menos nesse ritmo. É o ritmo da exalação esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20. Os olhos ficam bem relaxados, a testa lisa. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo, segura o ar nos pulmões, expande bem o peito e traz uma firmeza já na região do diafragma. O abdômen fica firme, ele já faz esse movimento de ascensão. O ombro fica relaxado, ele desce o ombro, tá? Mas o tronco cresce, o peito se expande. Segura o ar o máximo que você puder. Coloca a palma das mãos voltadas para cima e solta o ar devagar. Solta lentamente. Observa o efeito, a sensação que fica. Relaxa o peito, relaxa o abdômen. Se vier a vontade de bocejar, de dar uma espreguiçada, fica à vontade. Prepara para a segunda série. Lembra que é como um golpe, né? Quanto mais você fizer essa intensidade na saída do ar e ao mesmo tempo empurrando a barriga para dentro, né? Mais potente, né? Digamos, o efeito da técnica. Palma das mãos para baixo, nos joelhos ou na sua barriga, se você quiser, como você achar melhor. E prepara. Vamos
fazer no mesmo ritmo. Agora 60 repetições. Começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 6, 7, 8, 9, 30. Coluna bem ereta, os ombros relaxados. 40. 2, 3, 6, 7. Mais 10. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo, retém o ar nos pulmões. Novamente, expande o peito com os pulmões cheios. Suga sua barriga lá para dentro. Coluna ereta, faz essa tração, né? Vai esticando a sua coluna. Quando quiser soltar o ar, palma das mãos para cima. E você solta o ar lentamente. Mais lento que você puder. Mais lento que puder. Muito bem, palma das mãos para baixo. Vamos fazer a última, tá? Vamos fazer 60 repetições, só que agora um pouquinho mais rápido. Mais ou menos assim. Prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. O ar sai pelas narinas. 4, 5, 6, 9, 50. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Inspira. Antara Kumbhaka, retenção com pulmões cheios. Expande o peito, suga a barriga lá para dentro, ativa o diafragma. Quando quiser soltar o ar, palma das mãos para cima. Aí você solta lentamente, observando os efeitos. Apoia a palma das mãos no chão, vai escorregando o tronco lá à frente. Se puder, apoia os cotovelos no chão e solta a testa, solta os ombros, solta os braços. Se puder apoiar a testa no chão, você leva os seus braços lá para trás e pode segurar um dos punhos com a outra mão. Só se a testa apoia no chão. Se a testa não apoia no chão, deixa os cotovelos mesmo. Ótimo, vai subindo, retornando, desenrolando a coluna. E daqui a gente vem para Vajrasana, sentado sobre os joelhos. Tenta afastar o máximo que você puder os calcanhares atrás. E se você conseguir encaixar os seus glúteos dentro das suas duas pernas, legal. Mas se você sente que fica muito forte, pode sentar em cima dos calcanhares mesmo, tá bom? E a gente fez isso semana passada, a gente vai fazer de novo hoje. 3 repetições desse exercício de liberação do diafragma com o ar e 3 sem o ar. Quando a gente faz com o ar, a gente retém o ar, né, e vai inclinar
o tronco lá à frente, você vai sentir que a pressão interna ela fica positiva, ela aumenta, né? Então o corpo ele expande, né? Sem o ar é diferente, a gente vai usar até um pouquinho das mãos para poder massagear essa região. Então, 3 vezes seguida, é assim, ó, a gente inspira profundo, segura o ar nos pulmões e inclina o tronco à frente. Importante é que as mãos elas entrem nessa cavidade aí intraabdominal. Quando você quiser soltar o ar, primeiro você volta com o tronco, aí depois você solta o ar. Volta com o tronco, solta o ar e aí repete de novo. Inspira, segura o ar, inclina o tronco à frente. Cada um vai permanecer no seu tempo. Quando inclinar o tronco à frente, solte bem a cabeça, solte os ombros. Antes de soltar o ar, volte com o tronco e repita, faça 3 vezes. Sem pressa, cada um faz no seu tempo. Depois que tiver terminado as 3 vezes, você para em Vajrasana e observa um pouquinho os efeitos. A sensação que fica no corpo. Observa como fica a respiração. E a gente já vai preparando para fazer agora 3 séries sem o ar, tá bom? Então agora, conforme a gente solta o ar, a gente já vai inclinando o tronco à frente. Mais ou menos assim, ó. Inspira, aí eu tiro o ar e já inclino. E permaneço lá embaixo, sem o ar. Relaxo os braços, relaxo a cabeça. E aí, durante a retenção sem o ar, eu posso massagear com as minhas mãos essa cavidade intraabdominal, né? As mãos, elas massageiam. Quando quiser inspirar, volte inspirando. Então, a inspiração vai ajudar você a subir. Aí você, de novo, tira o ar, inclina a frente, mantém a retenção com pulmões vazios. Quando quiser inspirar, retorne. Faça 3 vezes. Sem pressa, cada um faz no seu tempo. Depois que tiver terminado a terceira vez, estenda os seus braços à frente, a testa apoiada no chão e o quadril lá para o alto. Postura de afundo. E aí aproveite para levar toda a sua atenção no assoalho pélvico, em toda essa região da base, toda essa musculatura. E a gente já vai começar a trazer um pouco dessa percepção de dissociação de, dessa musculatura, né? Então, primeiro, contraia tudo. Contraia o esfíncter do ânus, contraia os genitais, contraia até os glúteos. Faça uma contração bem forte. Contraia, 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 contraia e relaxe. Faça mais uma vez. Como se você estivesse segurando para não fazer xixi, né? Então, contrai os glúteos, contrai os genitais, contrai o esfíncter do ânus, mantém essa contração e solta, relaxa. E agora tenta experimentar, é só uma brincadeira. Experimenta que você consegue contrair o esfíncter do ânus sem contrair os genitais. Faz essa experiência. Então, como seria?
contrair apenas o esfíncter, sem contrair os genitais. Vai tentando fazer bem leve, né? Então comece com uma contração bem sutil, relaxe, apenas a contração dos esfíncteres do ânus, genitais ficam relaxados, contraia e relaxe, contraia. Mais ou menos o que a gente faz do Ashwini Mudra, né? Que é aquela contração e relaxamento, só que agora trabalhando nessa dissociação. Repita algumas vezes. Muito bem, relaxe completamente. Respire normalmente, venha em quatro apoios. E agora a gente vai dar início na nossa primeira sequência. A gente fez na semana passada. Sequência que trabalha não só o diafragma, mas também a conexão com o iliopsoas. Então a perna esquerda ela vem entre as duas mãos, a perna direita ela vai bem para trás. Então lembra que tenta perceber isso, né? Mais do que criar uma imagem, mas a percepção de que esse músculo que a gente está alongando nessa postura, que é o iliopsoas, ele vai e conecta lá no fêmur, passa por dentro da bacia, ele se conecta, ele tem ramos, né, que se conectam na nossa coluna lombar. A mesma coisa acontece com o diafragma. O diafragma ele tem ramos também que conecta nas mesmas vértebras, na região lombar. Então, quando a gente trabalha essa abertura de alongar o iliopsoas, tá trabalhando o alongamento do diafragma. Então, vai descendo o quadril o máximo que você puder pelo relaxamento, não por querer forçar a chegar lá embaixo, né? Então, para onde for o seu limite, traz a atenção para a sua respiração e a cada exalação que você fizer, vai descendo um pouquinho mais pelo relaxamento. Percebe se tem algum esforço desnecessário na cabeça, nos ombros. Relaxa os olhos, relaxe a boca, a língua. E a intenção é como a cabeça crescer lá para fora, né? Então, deixar os ombros distantes das orelhas. Se você sente que dá para intensificar um pouco, pontinha dos seus dedos do pé direito, da perna que está estendida, lá no chão, e aí você estende a perna, sem elevar muito o quadril. De preferência, se você conseguir elevar o joelho, estender a perna, mantendo a mesma distância do quadril com o chão, melhor. E respire na postura. Mais do que estender a perna, mais do que elevar a perna, imagine como se você pudesse aproximar o calcanhar direito do chão e ao mesmo tempo a sua cabeça, ela sai lá para fora, faz uma tração da coluna. Inspire profundo, solta o ar, joelho volta no chão e agora a mão esquerda segura o joelho, empurra ele para dentro e torça. Aproxime o abdômen da sua coxa, o peito da coxa e olhe lá para cima. Respire na postura. Observe se tem algum esforço desnecessário nos ombros. Inspirando, volte. Perna esquerda vai lá para trás. Alguns segundinhos aí na prancha. O abdômen bem contraído. Inspire bem profundo. Joelhos no chão. Balasana. Descanse. Postura da criança, postura da semente. Os bocejos são muito bem-vindos. Aproveite esse momento de pausa para deixar que a respiração se reorganize.
e quando quiser, quando puder dar continuidade, volte em quatro apoios. E agora a gente complementa para o outro lado. Planta do pé direito entre as duas mãos, joelho esquerdo vai bem lá para trás. E vai percebendo agora desse lado todo esse alongamento que acontece na região da virilha e a conexão com a região lombar. A conexão com o diafragma. A cada exalação você relaxa um pouco mais e vai tentando fazer esse movimento de afundo, pouco a pouco, sem forçar muito, sem exagero, sempre pelo relaxamento. Traga uma respiração bem profunda na região onde você sente que alonga. E isso vai ajudar ainda mais a criar esse espaço nessa região. Na região da virilha, do lado esquerdo. E se puder avançar a pontinha do pé no chão, estenda a perna. Respire bem profundo. Inspire profundo, soltando o ar, joelho no chão, mão direita empurra o joelho para dentro e torça. Lembre desse movimento, ó. Os ombros descem, ó. Então, se o ombro está muito lá em cima, ele desce. A cabeça gira no mesmo eixo. Então, não deixa ela pendurada lá para baixo, nem muito para cima, né? Então, o mesmo eixo da coluna, ela gira. Empurre com a sua mão direita a sua perna para dentro, para aproximar bem a coxa do abdômen, aproveitar essa pressão, respire. Inspire profundo, soltando o ar, volte. Perna direita vai lá para trás. Prancha, contrai bem o abdômen. E agora é você que vai determinar quanto tempo você permanece. Se quiser permanecer um pouco mais, fica à vontade. E depois que cansou, sentiu que já deu, vai, descansa em Balasana. Seu tempo. Aproveite cada exalação para tirar o esforço desnecessário. Encontre uma postura bem cômoda. E quando você quiser, aproveite agora, vai se esparramando pelo chão, em decúbito ventral, de barriga para baixo, postura de Makarasana, postura do crocodilo. As pernas ficam bem afastadas. Acomode bem o seu corpo no chão. Entregue todo o peso do corpo para a terra. Sinta-se como uma peça de roupa largada no chão. Eu gosto muito dessa imagem, assim. O professor, ele fala bastante isso. Imagina você como uma peça de roupa no chão. Aí eu complemento assim, aquela roupa branquinha que você lavou, ficou cheirosinha, deixou no varal, secando, tá bem sequinha. Aí você joga ela no chão, assim, é você. Com essa roupa, essa peça de roupa largada no chão. Hum. E agora a gente já vai preparar a nossa segunda sequência. Também tem um efeito muito profundo, né, na região do diafragma.
essas duas posturas. Trabalha bastante na abertura, na limpeza dessa região. Postura da cobra Bhujangasana, e que também não, aliás, além de trabalhar na ativação do diafragma, também trabalha no sentido de ascensão da energia, né? É um pouco do que a gente vem fazendo com esse trabalho mesmo de subir, né? O Dhyana Bandha. Então, prepara, junta as duas pernas, com o peito dos pés no chão, prepara a palma das mãos ao lado do seu peito, cotovelo apontando para cima, a testa ou o queixo no chão, abre bem o peito, e aí vai subindo, trabalhando eh, nessa musculatura das costas, né, que sustenta a nossa coluna ereta, que são os paravertebrais, vai elevando a cabeça, abrindo o peito, e a gente vai fazer a postura com o mínimo de esforço, mantendo a respiração fluindo, as pernas bem juntinhas, peito dos pés no chão. Isso. Respire. E vamos trabalhar um pouco na dissociação também de regiões do corpo. Tenta perceber que para sustentar essa postura, você pode, aliás, você pode sustentar essa postura relaxando os glúteos. Tente perceber isso. As pernas continuam juntas, mas os glúteos ficam relaxados. Volte, descanse. E quando puder, quando quiser, repita mais uma vez. Agora no seu tempo de execução, no seu tempo de permanência, faça mais uma vez. E nessa segunda vez, especialmente observando essa dissociação do sustento da postura, que acontece com essa musculatura das costas, né, os paravertebrais, mas os glúteos, eles ficam relaxados. Não significa que sempre a gente vai fazer essa postura com os glúteos relaxados, mas hoje, especialmente para trazer essa percepção, né, dessa dissociação. Respire profundo. Quando você sentiu que é o momento de retornar, retorne. E ao retornar, descanse. Solte o peso do corpo no chão. Observe a respiração, como fica. Cada postura convida a uma respiração específica. Então, essa postura também, Makarasana, que você está descansando agora, traz, né, uma respiração bem própria dela, bem particular. Bom, agora a gente vai preparar a segunda postura dessa segunda sequência, que é o arco, Dhanurasana. Então, junte mais uma vez as duas pernas, o peito dos pés no chão e flexione os joelhos. Segure no peito dos pés ou nos tornozelos. Se der para segurar nos tornozelos, melhor. Se não, segura no peito dos pés. Ótimo. Mantenha os joelhos bem próximos. Encaixe o seu quadril, empurre o quadril em direção ao chão, o osso púbico, né? Empurre ele, sinta bem esse contato. E aí vai sentindo que as pernas se ativam, vão puxando seus braços para trás, peito se abre, a parte alta do peito se eleva, a cabeça se eleva.
E por último, se você sente que dá, tente tirar os joelhos do chão, né? Os pés, eles crescem em direção ao teto. E a respiração bem profunda, ela traz o movimento do ar, né? Esse balanço que o corpo faz. Sente para trás enquanto você respira. Retorne, descanse. Quando quiser, repita mais uma vez, no seu tempo. Executando a postura com o mínimo de esforço. Ótimo. Quando quiser, retorne, descanse. E continue descansando agora, deitado de costas. Em decúbito dorsal, apoio das costas no chão. Sempre as acomodações são bem-vindas, abraçar os joelhos, fazer um balancinho. E quando puder, pare no centro, continue segurando os joelhos e vamos levar mais uma vez a atenção no assoalho pélvico. Vamos fazer parecido com o que fizemos em uma outra postura, né? A dissociação dos genitais do esfíncter do ânus. Então, leve atenção para essa região e tente contrair novamente apenas o esfíncter do ânus e mantendo os genitais relaxados. Então, comece com uma contração suave e relaxe. E vá percebendo que a cada contração você vai melhorando, né? Aprimorando essa dissociação de contrair apenas o esfíncter do ânus, deixar os genitais relaxados. Dá para perceber assim que a contração é uma sucção, né? Mais ou menos que a gente faz. É um movimento que vai do períneo em direção ao umbigo, em direção ao coração. A gente trazer um pouco dessa percepção. Muito bem, relaxe, apoie a planta dos pés no chão, as mãos no abdômen e observe a respiração natural. Muito bem, estenda agora a sua perna esquerda lá para o alto e tente segurar a sua perna por trás do joelho ou por trás da coxa, como for mais confortável para você. Deixe o seu pé esquerdo que está lá no alto como um pezinho de bandeja, né? Como se fosse uma bandeja. Isso, perna bem estendida. Se você sente que está bem, não está forçando muito, está confortável, tente estender a sua perna direita no chão. Ótimo. Contraia o abdômen e puxa um pouco mais para você. Tente inclinar um pouco mais a sua perna, mantendo ela estendida.
puxa um pouco mais para você. Contrai o abdômen e aproxime a testa do seu joelho. Tente deixar os ombros bem relaxados, os braços, eles apenas seguram as pernas, né? Não são os braços que você usa para elevar. O movimento abdominal, a contração abdominal, aliás, que é o que faz a cabeça se elevar. Volte com a cabeça, planta do pé direito no chão, continua com a perna esquerda ainda lá para o alto, flexione o joelho direito e apoie o seu tornozelo, a lateral externa do tornozelo, em cima do joelho direito. Fica com a perna cruzada, né? Com o seu joelho esquerdo para o lado, para fora. E aí agora segure a perna direita, a mão esquerda passa por dentro da perna, a direita por fora. Você pode segurar ou por trás do joelho ou pela frente dele e puxar para você. Perna direita fica relaxada, não precisa ficar estendida, não. Isso. E perceba todo o alongamento que acontece na, na sua coxa esquerda, no glúteo do lado esquerdo, nessa musculatura posterior da coxa, no glúteo. Volte com a planta do pé direito no chão, continue com as pernas cruzadas e aproxime agora o máximo que puder os dois joelhos. Continue cruzando a perna esquerda pela perna direita, afaste os braços na lateral e complemente com a torção. Eu gosto de deixar na linha dos ombros, assim, os braços bem afastados. E a perna cai. As duas pernas, aliás, caem para o lado direito. Ótimo. Perceba como essa postura, ela vai se moldando, vai se sendo estabelecida através do seu corpo pelo relaxamento. Não pelo esforço, mas sim pelo relaxamento. Utilize cada exalação para desfazer as tensões, descontrair, trazendo acomodação, alívio. Retorne com as pernas, descruze e tente perceber a partir da sua sensação uma diferença entre um lado e outro, uma perna e outra, um lado e o outro lado do tronco. E agora eu vou deixar livre para vocês fazerem para o outro lado. Então lembre-se que foram três posturas que a gente fez nessa sequência, né? Então primeiro a elevação da perna, que depois você pode, se quiser, estender a perna oposta no chão ou não, né? Para intensificar um pouco do efeito, mas faça num ritmo lento, consciente, observando cada detalhe, sem pressa. Você vai conduzindo com o seu próprio ritmo, trabalhando essa autonomia
Assim que retornar da primeira postura, né? Volte a flexionar o seu joelho esquerdo e aí avança para a segunda. Seu tempo. Geralmente nós estamos muito acostumados, né, a trabalhar uma prática guiada. Às vezes, quando vem para nós, né, essa responsabilidade de guiar a nossa própria prática, às vezes a gente se perde um pouco, fala como era mesmo, né? Então é um trabalho também de atenção, é um trabalho também de concentração, um trabalho de conexão com você, com o seu ritmo, com os seus tempos, e também um estímulo para que você conduza a sua própria prática no seu dia a dia. Muito bem, vocês estão muito bem concentrados, lembrando de toda a sequência. Quem já terminou, mas se não terminou ainda, não se apresse. Continue no seu ritmo, mas quem já terminou, ao retornar, deixe as mãos apoiadas no abdômen e observe a respiração. Muito bem. Quem ainda não retornou, agora sim, vai retornando para a gente poder seguir juntos. Flexione os joelhos e a gente vai fazer um último exercício agora de dissociação, antes do relaxamento. E é um pouco do que a gente fez na semana passada, dissociação da contração abdominal com o diafragma. Então, primeiro, eu faço uma inspiração profunda, retenha com os pulmões cheios, retenha o ar com os pulmões cheios e relaxa o abdômen, né? Dê aqueles toquezinhos com as mãos, assim no abdômen, para sentir que ele está bem relaxado. Faça uma, duas vezes. Perceba que você segura o ar, faz a retenção, mantendo o abdômen relaxado. E depois faça o mesmo sem o ar. Então, depois de uma exalação completa, faça a retenção com pulmões vazios e sinta o abdômen bem relaxado. Muito bem, agora faça o seguinte: traga suas mãos apoiadas no peito e faça uma inspiração bem profunda,
expandindo o máximo que você puder o seu tórax. O peito se expande para frente, para cima, e aí retorne na exalação. Repita isso algumas vezes. Inspire, expanda o peito e vai registrando esse movimento, né, de expansão torácica. Então perceba que o próprio movimento do tórax, ele ajuda a criar esse espaço para o ar entrar nos pulmões. O próprio movimento torácico, ele ajuda a aumentar a capacidade respiratória, a expandir mais a caixa torácica para entrar mais ar. Repita isso algumas vezes. Inspire, expanda bem o peito e recolha. Ótimo. Tire o ar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer a retenção com pulmões vazios, o que a gente fez há pouco, né? Então a gente vai tirar todo o ar, segurar no vazio, sem o ar, relaxar o abdômen e mantendo sem o ar, sem tomar o ar, né? Então a gente mantém no vazio, a retenção com pulmões vazios, e aí a gente vai criar esse mesmo movimento de expansão torácica que você acabou de fazer agora, movimento de expansão torácica, só que sem o ar, segurando com pulmões vazios, tá bom? Vamos fazer junto. Então, inspire profundo, tire todo o ar, bem rápido. Tire, tire, tire todo o ar, esvazie, esvazie. Faça retenção, segure. Não deixe o ar entrar, relaxa o abdômen. Vê se a barriga está bem relaxadinha. E aí, expanda o seu tórax, mantendo a retenção. Não deixe o ar entrar. Expanda o tórax. Expanda a caixa torácica. Retorne com a caixa torácica. Inspire. Tire todo o ar de novo, bem rápido. Vamos repetir mais uma vez. Faça retenção e expanda a sua caixa torácica. Sinta que o abdômen ele é sugado para dentro. E vai trazendo essa consciência do seu diafragma. É ele que vai ajudar. Na verdade, é o diafragma que vai expandir a sua caixa torácica. Retorne com a caixa torácica mais uma vez. Inspire profundo. Última vez. Tire todo o ar bem rápido. Tire, 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 tire. Segure, não deixe o ar entrar. Expanda o tórax. Ative o seu diafragma. Sinta que você cria esse movimento de abertura, de expansão. A barriga é sugada para dentro. Antes de inspirar, você volta com a caixa torácica e aí respira livremente. E observe os efeitos com as pernas estendidas no chão, os braços soltos. E procure, neste momento final de prática, por mais desafiador que seja, sei que vocês já estão cansados um dia, do trabalho, né, de todo o movimento que vocês fizeram no dia de hoje, mas faça, dê o seu melhor para fazer esse relaxamento de forma consciente. Então, mantendo um estado de presença. É claro que é gostoso, muito gostoso deixar, né, às vezes, esse relaxamento que leva a gente para um estado de sono, né? Mas procure manter um estado de presença, percebendo o corpo se soltando, se entregando. Solte bem os braços, solte bem as pernas. Muito bem. Agora, mesmo assim deitado, você pode pegar, e como que fica para você? Pegar essa almofadinha que você tem aí, deixa ela bem enroladinha
e coloca bem no centro das costas, para você sentir. Não precisa ser muito exagerado, não. É mais sentir essa região do peito que fica mais em expansão, com o apoio da almofadinha bem no centro das costas. Ele para deixar do ladinho, para vocês não terem que levantar muito aí. Deixa ela bem enroladinha mesmo, mais enroladinha possível para deixar o peito bem aberto. Sobe um pouquinho mais, mama, se você puder. Não deixa muito na lombar, não. Mais em cima. Isso. Aí. Então um pouquinho mais, se puder. Aí, não, aí acho que tá bom. Aí acho que tá legal. Para não forçar muito a lombar, para ficar bem na região do peito. E aí continue relaxando. Solte os braços, solte as pernas. E agora simplesmente relaxe. Relaxe cada um dos dedos das mãos. Relaxe a palma das mãos, relaxe o antebraço. Preferência, se você puder, deixar a palma das mãos voltadas para cima. Relaxe os ombros. Solte completamente as pernas. Relaxe cada um dos dedos dos pés. Planta dos pés, tornozelos, panturrilha. Relaxe as coxas, a parte interna das coxas, musculatura posterior, musculatura anterior, os glúteos, baixo ventre, as laterais do abdômen. Relaxa o peito, relaxa o coração, relaxa as costas, relaxa o pescoço, relaxa por dentro do pescoço, relaxa a boca, a língua, os lábios. Relaxa o nariz, por dentro do nariz. Relaxe os olhos, relaxe por dentro dos olhos. Relaxa a testa e aproveite cada exalação para soltar um pouco mais.
Faça uma inspiração profunda. Vai movimentando lentamente o corpo. Vire-se para um dos lados. Tire a almofadinha aí de baixo das costas. Se quiser, volte a se apoiar de novo no chão. Abrace um pouquinho os joelhos. Dê uma balançadinha. E quando puder, quando quiser, sente-se. Uma postura confortável. Reconhecendo o benefício, os efeitos de toda a prática no corpo, na mente. E agora, como exercício final de autoobservação, simplesmente reconheça o ritmo natural da sua respiração, através do toque do ar que passa pelas narinas. Então, por apenas 2 minutinhos, a gente vai manter essa atenção do ritmo da respiração, através do toque do ar que passa pelas narinas, quando inspiramos e quando expiramos. Isso que chamamos de meditação, muitas vezes a mente escapa da nossa atenção. Se isso acontece, imediatamente volte a sintonizar, a conectar com o toque do ar passando pelas narinas. Tente manter aí todo o seu foco. Na próxima inspiração, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim nós finalizamos a nossa prática de hoje com o mantra. Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade
dos benefícios da nossa prática, hoje e sempre. Hariom Tatsat. Gratidão a vocês por mais essa prática, mais esse encontro juntos. Namastê, namastê.